Boa noite. Boa noite. Em novo evento anti-impeachment no Palácio do Planalto, Dilma se refere a Temer como traidor e conspirador. Após a aprovação na Comissão Especial da Câmara, pedido de impeachment será votado em plenário no domingo. Operação Lava Jato prende ex-senador Gin Argello do PTB. Ele é acusado de receber propinas de empreiteiras na CPI da Petrobras. Juíza de Brasília suspende a nomeação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Paulo Maluf sai da lista de procurados pela Interpol e já pode viajar ao exterior sem risco de ser preso. O Ministério Público de São Paulo investiga suspeita de desvio de mais de R$ 1 bilhão no trecho norte do Rodoanel. Na 28ª fase da Lava Jato, o ex-senador Gin Argello, do PTB do Distrito Federal, é preso. Gin Argello é acusado de cobrar propina para evitar as convocações de empreiteiros em CPIs no Congresso Nacional. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-senador pediu mais de R$ 5 milhões em propina para a empreiteira UTC Engenharia e R$ 350 mil para a OAS. As duas empresas são investigadas na Lava Jato. O nome de Gin Argello surgiu nas delações de Ricardo Pessoa, da UTC, e na do ex-líder do governo Dilma, senador Delcídio do Amaral. O crime foi dotado de inusitado atrevimento, porque foi uma corrupção para encobrir corrupção realizada mesmo depois da deflagração da Operação Lava Jato. De acordo com as investigações, o dinheiro da OAS foi depositado numa conta corrente da paróquia São Pedro de Taguatinga, no entorno de Brasília. Uma paróquia ou mesmo uma igreja de qualquer denominação, ela é muito suscetível a ser usada como fonte de dinheiro em espécie, porque ela recebe muitas doações. Esse tipo de conduta é que nós estamos verificando hoje. No despacho que determinou a prisão preventiva de Argello, o juiz Sérgio Moro disse que nada é pior para a democracia que um político desonesto. Moro disse ainda ser inaceitável que agentes políticos, em relação aos quais existam graves indícios de envolvimento em crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, continuem na vida pública sem consequências. Moro bloqueou R$ 5 milhões e 350 mil das contas e aplicações financeiras do ex-senador e outros R$ 16 milhões de outras 3 empresas que têm Argello como sócio. Esses valores, boa parte, foram encaminhados para partidos da base de apoio deste senador, Gin Argello. Entre eles, partidos inclusive da oposição. Então, a conclusão que nós chegamos, e a conclusão que todos devem chegar, é que o sistema político partidário no país está apodrecido pelo abuso do poder econômico. Gin Argello foi senador entre 2007 e o começo de 2015. Ele assumiu o cargo depois da renúncia de Joaquim Roriz, acusado de corrupção. Argello chegou a ser cotado para uma vaga no Tribunal de Contas da União, com apoio do Palácio do Planalto e de senadores da base do governo. No entanto, não conseguiu a indicação. O ex-senador também é investigado na Operação Zelotes. Ele é acusado de receber propina em troca da aprovação de projetos de interesse das montadoras de veículos nos governos Lula e Dilma. Do ex-senador Gin Argello, a nova fase da Lava Jato prendeu outras 2 pessoas. O lobista Paulo César Roxo Ramos e Valério Neves Campos, que era secretário-geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Já o filho do ex-parlamentar Jorge Argello Júnior foi levado à força para depor na Polícia Federal. A defesa do ex-senador Gin Argello ainda não se pronunciou sobre a prisão dele. A OAS diz que está prestando todos os esclarecimentos e informações solicitados pela Polícia Federal. A UTC disse que não comenta investigações em andamento. A votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados vai começar às 14h de domingo. Hoje foi lido em plenário o relatório da Comissão Especial a favor do afastamento da presidente, aprovado ontem por 38 votos contra 27.
A leitura do relatório de 128 páginas começou pouco depois das 2 horas da tarde. O parecer do deputado Jovair Arantes, do PTB, foi aprovado ontem em uma sessão tensa de mais de 9 horas, marcado por bate-bocas e provocações entre parlamentares governistas e da oposição. O próximo passo é a publicação no Diário Oficial da Câmara amanhã. A discussão em plenário deve começar na sexta-feira. Cada um dos 25 partidos com representação na Câmara terá direito a 1 hora de discurso. Para aprovar o relatório, são necessários os votos de 342 dos 513 deputados, ou seja, 2/3 do total. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, informou aos líderes partidários que a votação do pedido de impeachment de Dilma vai começar às 2 horas da tarde de domingo. A expectativa é que o resultado saia entre 9 e 10 horas da noite. Se o pedido for aprovado, segue para o Senado. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, os senadores primeiro decidem se dão sequência ao processo numa votação de maioria simples. Em caso de aprovação, Dilma é afastada do cargo temporariamente e o vice Michel Temer assume. O Senado tem prazo de 180 dias para o julgamento. Para aprovar o impeachment, são necessários os votos de 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. No próximo domingo, a partir das 4h30 da tarde, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Além de imagens ao vivo de Brasília, as manifestações em São Paulo e em todo o país. E a análise com nossos comentaristas e convidados. É domingo, repetindo, 4h30 da tarde, aqui na Gazeta. O ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, afirmou que os 3 ministros do PMDB, que também são deputados federais, vão reassumir o mandato temporariamente para votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Além de Panceira, são deputados Marcelo Castro, ministro da Saúde, e Mauro Lopes, ministro da Aviação Civil. O PMDB anunciou o rompimento com o governo no mês passado, mas até agora apenas Henrique Alves, que era do turismo e ligado ao vice-presidente Michel Temer, deixou o cargo. Os outros 6 permanecem no governo. Ainda nesta edição, mais notícias sobre o processo do impeachment da presidente Dilma em tramitação no Congresso Nacional. Cansados de assaltos, moradores de São Mateus, na zona leste de São Paulo, resolveram colar cartazes alertando sobre os crimes no bairro. Na porta da escola, mãe e filha são abordadas por 2 criminosos. No vídeo é possível ver quando a mulher se assusta e sai correndo. Os ladrões vão atrás e pegam a chave do carro. Ela ainda tenta retirar o material escolar, mas os bandidos fogem levando o automóvel. O assalto foi em uma rua de São Mateus, na Zona Leste, onde os moradores, cansados de tanta violência, afixaram cartazes ironizando a falta de segurança no bairro. Bem-vindo a São Mateus, você será assaltado. Eu cansei de ficar cobrando a Secretaria de Segurança Pública isso. Manda ofício, a gente vai, reclama no comando da PM, reclama em outros lugares e a situação se resolve. Então o que eu fiz? Já que eu não posso resolver, vou pelo menos alertar. Outra mensagem alerta para o risco de roubos 24 horas por dia e diz que as maiores vítimas são as mulheres. Eu mesmo já fui roubada aqui na Mateu Bem e eles abriram a bolsa e puxaram minha carteira. Aí quando eu virei já não estava sem nada. Com quase 3.000 comércios, a Avenida Mateu Bem é uma das mais importantes do bairro e também uma das mais visadas pelos bandidos. João trabalha aqui há 25 anos e conta que já viu de tudo. Assalto de mão armada, rouba carro, rouba pneu de carro, rouba pedestre aqui, ó, direto, celular, desce no escadão aqui correndo com o celular aqui. Você fica com medo de andar com o celular na rua, por exemplo? Eu fico. Se cuidar, leva. Leva. O celular mesmo, o meu, eu deixo em casa e quando eu tô com alguém, meu namorado, meu pai, aí, né, que o homem é mais difícil de o outro chegar. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, só nos 2 primeiros meses do ano passado, o distrito de São Mateus registrou 386 roubos. Este ano, no mesmo período, foram 515, um crescimento de 25%, que dá uma média de mais de 8 casos por dia. Isso sem falar nas subnotificações, pessoas que são vítimas, mas que não registram boletim de ocorrência. A meta dos vizinhos é fixar 5.000 cartazes pelas ruas. Esses dias assaltaram meu irmão na porta de casa, da minha casa. Então eu acho legal, alertar as pessoas que não são daqui a isso.
Moradores de outros bairros também já apelaram para iniciativas parecidas como forma de protesto. O Jornal da Gazeta mostrou que em Sapopemba, cartazes alertam para a violência na região, especialmente entre 4 e 7 da manhã. Já nos Jardins, a placa na rua Moacir Pisa, que já foi retirada, dizia: Rua dos Maconheiros, respeitem os moradores e saiam daqui. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as polícias civil e militar estão atentas às ocorrências em São Mateus. A PM ressalta que o patrulhamento é constante no bairro e o trabalho resultou na prisão de 521 suspeitos, na recuperação de 1.803 veículos roubados e a apreensão de 44 armas de fogo no ano passado. O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, completa 80 anos. Quando foi inaugurado em 1936, o terminal ficava em uma região rural. Foi construído como alternativa ao Campo de Marte, aeroporto na zona norte, que sofria com enchentes na década de 20. Hoje, Congonhas é o terceiro terminal aéreo mais movimentado do Brasil. Recebe por dia quase 600 voos para mais de 30 destinos. A aviação hoje, praticamente, em mim, ela corre dentro do meu sangue. Seu Marcos convive com o aeroporto de Congonhas desde os 9 anos, quando o pai era chefe do Departamento de Segurança da Varig. Você via aquelas aeronaves que chegavam, a proximidade que você tinha com a aeronave, assim, parava numa gradezinha e ficava esperando. A cena foi retratada no filme de produção hollywoodiana Holiday for Lovers, uma comédia de 1959 que mostra a chegada no aeroporto de familiares do casal protagonista, vindos dos Estados Unidos. Na década de 1970, Congonhas era um local de passeio dos paulistanos. De domingo à tarde, isso aqui era uma loucura. A cada 2 minutos, um avião decola ou pousa aqui em Congonhas. São mais de 600 voos por dia para mais de 30 localidades. Mas neste vai e vem de aviões, nesses 80 anos de existência, é impossível a gente não lembrar dos acidentes aéreos que marcaram um capítulo triste da história do aeroporto. Quando teve o primeiro, que foi o Fokker 100, que estava no sentido lá do Jabaquara, que ele caiu, que teve aquelas 101 mortes, já mexeu com a gente um pouquinho. O acidente foi em 31 de outubro de 1996. Em 17 de julho de 2007, o Airbus A320 da TAM atravessou a Avenida Washington Luiz e se chocou com o prédio da própria companhia. 199 pessoas morreram. Quem mora nas proximidades tem que conviver com a rotina nem sempre agradável de Congonhas. E esse barulho aí vai até que horas da noite? Até umas 11h30, por aí, até meia-noite, depende, né? Não se sabe como é que estão as coisas lá no aeroporto. Né? Quando hoje perguntam para mim assim, Congonhas está no lugar errado, eu falei, não, é a cidade que está no lugar errado. É ela que fechou o aeroporto, entende? Ela tirou a nossa diversão. Mas o posto que Congonhas conquistou, esse ninguém tira. É um aeroporto assim que está no coração de todo mundo, porque é um aeroporto muito querido que assim é como se fosse a casa da gente realmente, né? Uma concorrência pública vai ser aberta no segundo semestre pela Infraero para que o aeroporto de Congonhas seja reformado e ampliado. Uma meta, por enquanto, para 2018. Em meio à grande procura pela vacina da gripe, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um lote foi parar no lixo após um posto de saúde ficar sem energia. As vacinas estragaram.
Movimento acima do normal já era esperado no segundo dia de vacinação contra a gripe. Mas na Unidade Básica de Saúde Vila União, em São Bernardo do Campo, estava muito pior. Hoje à tarde, a espera passava de 2 horas e havia uma explicação. Ontem, o posto não realizou a campanha porque faltou luz, o gerador não funcionou e as doses da vacina foram para o lixo. A Jéssica teve que voltar hoje para conseguir a vacina para o filho. Dei ele mais cedo da creche para tomar, deixei o cartão aí e vou em casa dar comida para ele, porque sem previsão de espera. Falaram que tinha acabado a energia do UBS, aí as injeções que estavam no freezer ficou descongelada, aí teve que jogar tudo fora. Não conseguiu vacinar? Não. E hoje você está voltando? Hoje eu estou voltando. Quem chega aqui para vacinar as crianças já é avisado que vai demorar. Lá dentro há pelo menos 150 famílias na fila de espera. É que juntou quem já viria tomar hoje com quem não conseguiu receber as doses ontem. Tá lotado, principalmente de manhã. Eles falaram que é o horário que fica mais cheia de manhã. Ou falaram que tá tranquilo, eu não sei o que é tranquilo para um monte de gente que tá ali. Já tá difícil tomar vacina, agora estragar. A campanha de vacinação foi antecipada na Grande São Paulo em quase um mês por causa do surto de H1N1, que já provocou 70 mortes no estado de São Paulo. Esta semana podem receber as doses grávidas, idosos e crianças menores de 5 anos. Proteção não sei isso aí. Não pode faltar ainda. Não pode não, tem que ter, né? Numa nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que 600 doses da vacina estavam na geladeira, que teve oscilação de temperatura, provavelmente durante a madrugada de domingo. O texto diz ainda que não é possível afirmar se houve perda, pois as doses foram recolhidas e vão ser avaliadas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, já que as geladeiras mantêm a temperatura por algumas horas após quedas de energia. Ainda segundo a nota, ontem mesmo as doses da UBS Vila União foram repostas e a vacinação foi normalizada. Está andando a passos lentos a investigação sobre casos de corrupção e superfaturamento no Teatro Municipal de São Paulo. Um dos suspeitos fechou delação premiada com o Ministério Público e a Câmara Municipal já tem assinaturas para instaurar uma CPI a fim de apurar as irregularidades. O requerimento foi assinado por 32 vereadores, da oposição e também de partidos da base aliada do governo. Para que seja instalada, a proposta de CPI do Teatro Municipal precisa agora ser votada em plenário, o que deve acontecer até o fim do mês. O vereador que protocolou o pedido acredita que a CPI pode ajudar o Ministério Público na investigação que está em curso. Vamos chamar todas as pessoas envolvidas, vamos solicitar contratos com os artistas, nós vamos apurar toda a documentação que existe dentro da fundação, a forma como foram feitos esses contratos, enfim, se precisar chamar outras pessoas também para que possam depor, isso será feito. A fundação responsável pelo Teatro Municipal segue sob intervenção da Prefeitura, depois que uma investigação da Controladoria Geral do município e do Ministério Público encontrou indícios de desvio de dinheiro. José Luiz Herência, que dirigiu a fundação de 2013 a 2015, é suspeito de receber propina ao superfaturar contratos com artistas. O rombo nas finanças do teatro pode chegar aos 20 milhões de reais, segundo os promotores. No mês passado, o ex-diretor confessou os crimes ao Ministério Público e fechou um acordo de delação premiada, que segue em sigilo porque ainda não foi homologado pela Justiça. Herência teria assumido o compromisso de devolver 6 milhões de reais desviados. Ele já teve os bens bloqueados pela Justiça. 3 terrenos em Ilhabela, 2 apartamentos, um deles avaliado em 5 milhões de reais e 4 carros de luxo, alguns registrados em nome da mãe e da namorada dele. Na delação, Herência acusa outras pessoas de envolvimento no esquema de corrupção. Entre elas, o secretário de comunicação da Prefeitura, Núncio Brigulho Filho, e o maestro John Neschlin, diretor artístico do teatro, durante a gestão de Herência. Ambos negam as acusações. Segundo a Controladoria Geral do município, foi o maestro que denunciou os desvios. E a partir daí, as investigações começaram. Justiça Federal suspende a nomeação do ministro Eugênio Aragão, que tomou posse no dia 17 de março como ministro da Justiça.
Esse é o segundo caso de membros do Ministério Público que ficam impedidos de assumir cargos no Executivo. A Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão e deve alegar que Aragão entrou para o Ministério Público antes do ano de 1988, quando ainda não havia proibição para o acúmulo de cargos. A decisão é da juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela entendeu que a nomeação de Eugênio Aragão fere a autonomia do Ministério Público. No despacho, a juíza cita um trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Aragão se licenciou do posto de subprocurador-geral da República para aceitar o cargo no Ministério da Justiça. A decisão tem validade imediata, mas pode ser revertida por meio de recurso. No dia 9 de março, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado que o Wellington César Lima Silva, o antecessor de Eugênio Aragão, estava impedido de ocupar o Ministério da Justiça. A maioria dos ministros do Supremo decidiu que pessoas com cargos no Ministério Público não podem ocupar posições no Poder Executivo. Sem citar nomes, a presidente Dilma Rousseff faz discurso no Palácio do Planalto criticando Eduardo Cunha e o vice-presidente Michel Temer. As declarações foram dadas durante mais um ato de apoio ao mandato da petista no Palácio do Planalto. Desta vez, a plateia era formada por estudantes e professores. Sem citar nomes, Dilma afirmou que a divulgação de áudio em que o vice-presidente fala como se o processo de impeachment já tivesse sido aprovado pela Câmara é uma traição a ela e um desprezo pelo povo. Ela disse que ficou chocada com o vazamento. Dilma se refere a um áudio de Temer que foi vazado ontem, em que o vice-presidente faz um pronunciamento e diz que vai preservar programas sociais após o impeachment. Temer disse que o áudio foi vazado por engano. Deles é a mão, não tão invisível assim, que conduz com desvio de poder e abusos inimagináveis o processo de impeachment. O outro esfrega as mãos e ensaia a farsa do vazamento de um pretenso discurso de posse. Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros. Cunha rompeu com o governo no ano passado e é ele quem conduz como presidente da Câmara o processo de impeachment de Dilma. Segundo a presidente, o país vive tempos estranhos. Se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a farsa e a traição em curso, não há mais. Se havia alguma dúvida sobre a minha denúncia de que há um golpe de Estado em andamento, não pode haver mais. Dilma disse ainda que o relatório aprovado ontem na comissão do impeachment é a maior fraude da história. O relatório é tão frágil, tão sem fundamento, que chega a confessar que não há indícios, não há provas suficientes daquelas que eles chamam de irregularidades e que tentam me atribuir. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não estranhe a radicalização do discurso de Dilma, nem a diminuição do seu público. Eu imagino que se o processo de impeachment demorar muito, vai ter ali o Mercadante e o Berzoini só, e aí ela vai estar gritando a plenos pulmões. O discurso dela é um exercício de surrealismo, autossuficiente, arrogante e sem o menor sentido. Ela disse que o Temer não era legítimo, o Temer foi votado como ela foi. Ela ganhou a eleição com a ajuda do PMDB do Temer e o Temer foi votado com ela. Quem votou nela, votou no Temer. Bom, mas não é só isso, o Temer não tem nada a ver com o que está acontecendo. O Brasil tem, segundo esse controle de crédito das associações comerciais dos clubes de lojistas no Brasil, 76% dos brasileiros conhecem e convivem com alguém desempregado. 40% tem um desempregado na família. É uma coisa absurda, são milhões de desempregados e a Dilma está lutando pelo seu emprego, transformando adversários em inimigos. Aliás, transformando ex-aliados em inimigos. O Eduardo Cunha é acusado de vários crimes cometidos sob os auspícios
de um governo do PT, do PMDB, do PP, etc. O que ocorre é que ela tem todos os motivos do mundo para se desesperar, mas o processo não acabou. Isso é como aquela frase do Chacrinha, né? O programa só acaba quando termina, o processo só acaba quando termina. Ainda vai ter a votação na Câmara, depois a aceitação ou não pelo Senado, depois a votação no Senado. E ela só precisa de que não tenham as pessoas da oposição 2/3 dos votos, tanto na decisão final da Câmara, que está marcada para domingo, quanto na do Senado. E que não tenha maioria normal no Senado, 50% mais 1, para a abertura do processo e o afastamento dela do poder. Quer dizer, o que acontece é que o Pisciani praticamente jogou uma pá de cal em cima dela quando abriu o voto no PMDB, depois de ela ter feito tudo para elegê-lo. O PP já abandonou, o FMI já disse que o Brasil vai ter 3 vezes uma queda maior do que a Rússia, que tem uma guerra, o Brasil com quase 4% e a Rússia com 1 e pouco por cento de diminuição do PIB, né? E em 2018 o Brasil ainda vai estar com o PIB caindo e a Rússia vai zerar. Quer dizer, isso e não o Temer e o Cunha é que está levando o governo dela para o buraco e o Brasil para a possibilidade de sair dele. Pois é. Eu fico aqui, direto ao assunto, convido você para voltar na sexta-feira em pé. O atual presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, disse lamentar que a presidente Dilma Rousseff esteja perdendo a serenidade e o equilíbrio ao colocar, segundo ele, a culpa em outras pessoas dos erros cometidos pelo próprio governo. Para Jucá, o processo de impeachment em curso na Câmara não é golpe. De acordo com ele, o processo teve o aval do Supremo Tribunal Federal e foi proposto por juristas de renome nacional, o que demonstra legitimidade. Jucá disse ainda que a cúpula do partido está trabalhando para que a bancada na Câmara possa votar o mais unida possível e disse esperar que o processo tenha uma rápida tramitação no Senado. Hoje à tarde, aqui na TV Gazeta, foi realizada a primeira reunião preparatória para os debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Participaram representantes de partidos políticos com presença assegurada em debates de acordo com a legislação eleitoral. A TV Gazeta vai fazer debate no primeiro turno e no segundo também, se houver. Paulistano teve mais um dia de muito calor, muito abafado, né? Demais. Complicado andar na rua. A umidade relativa do ar também muito alta. Houve pouquíssima chuva. E no sul do país foi diferente, já teve temporais por lá. Como é que vai ficar o tempo amanhã? É o que nós vamos saber agora na previsão com Mariana Armentano. Para amanhã fica mantido o alerta para temporais no sul do Brasil. As áreas de instabilidade ganham ainda mais força sobre a região, provocando mais chuvas ao longo do dia em todo o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e sul e leste do Paraná. E quem bloqueia essa chuva no sul do país é essa grande massa de ar seco, representada no mapa pela cor amarela, que mantém o tempo firme em quase todo o estado de São Paulo, em boa parte do Mato Grosso do Sul, até o interior do Nordeste. No norte do país ainda chove bastante por causa do ar quente e úmido e nessa área em azul o tempo fica fechado com chuvas fortes a qualquer hora do dia. Máxima amanhã de 26 graus em Curitiba, 28 em Porto Alegre e 34 no Rio de Janeiro, em Campo Grande e também em Cuiabá. Aqui em São Paulo, o tempo quase não muda e só há uma pequena chance de chuva no Vale do Ribeira. Em todas as outras áreas, o ar seco volta a ganhar força, afasta as chuvas e mantém o tempo firme, ensolarado e com umidade do ar em queda. As temperaturas ultrapassam os 30 graus, chegando aos 36 em Votuporanga e aos 35 na cidade de Araraquara. No litoral, máxima de 31 graus em Santos e de 30 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, apesar da melhora da qualidade do ar de ontem para hoje, como não há chuvas previstas nos próximos dias, a tendência é de que os índices voltem a ficar em níveis preocupantes. Por isso, a recomendação é se hidratar. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã chega à marca dos 32 graus. Na quinta, cai para 31 e volta aos 32 na sexta-feira, com muito sol, céu azul e nada de chuva. O Ministério Público de São Paulo apura um suposto esquema de supervalorização em desapropriações para a construção do trecho norte do Rodoanel.
De acordo com o jornal, o esquema envolveria peritos e teria desviado até 1 bilhão e 300 milhões de reais. A construção é feita pela Dersa, empresa do governo estadual, e o Departamento de Estradas de Rodagem é o responsável por indicar peritos administrativos que propõem valores para as desapropriações. Os donos dos imóveis podem contestar os valores e a Justiça então nomeia peritos judiciais. A reportagem diz que as investigações apontam indícios de envolvimento de ao menos 3 peritos nomeados pela Justiça da Fazenda Pública de Guarulhos. A supervalorização das propriedades chegaria a 1000% em alguns casos. A Dersa afirma que trabalha com critérios técnicos para a definição de valores de desapropriações. E nós voltamos a falar da fase de hoje da Operação Lava Jato. O padre da paróquia em Taguatinga confirma que recebeu R$350 mil da OAS a pedido do ex-senador Jim Argelo. Segundo o padre, o repasse corresponde a uma doação. Em ofício enviado ao Ministério Público Federal, o padre também diz que o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, intermediou contribuição de cerca de R$300 mil feita à paróquia pela empreiteira Andrade Gutierrez. De acordo com o padre, essa doação jamais foi condicionada a qualquer tipo de contrapartida. Direto de Brasília, agora, Josias de Souza fala sobre mais uma fase da Operação Lava Jato. O ex-senador Jim Argelo, preso hoje na Operação Lava Jato, possui uma trajetória que ajuda a entender por que o Brasil virou uma cleptocracia. Jim Argelo já responde a 6 processos judiciais. Ele é acusado de apropriação indébita, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e crimes contra o patrimônio público. Apesar de todo esse prontuário, Dilma Rousseff se juntou a Renan Calheiros em 2014 para tentar fazer de Jim Argelo um ministro do Tribunal de Contas da União. Veja bem, o suspeito de corrupção viraria fiscal das contas públicas. Quando isso aconteceu, o asfalto já roncava e já existia a Lava Jato. A despeito disso, Dilma não se constrangeu de se juntar ao notório Renan Calheiros para transformar bandido em mocinho. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Para tentar se livrar do impeachment, o governo oferece cargos públicos a pessoas desqualificadas sem exigir atestado de bons antecedentes. Jim Argelo só não virou ministro do TCU em 2014 porque os funcionários do órgão ergueram barricadas. A pressão foi tão grande que o indicado viu-se compelido a abrir mão da indicação. Hoje está preso em Curitiba sob a acusação de vender proteção para empreiteiros na CPI da Petrobras. A tentativa de Dilma de fazer desse personagem um ministro vitalício do Tribunal de Contas da União diz muito sobre o buraco em que está metido o Brasil. A Petrobras não é outra coisa senão um ninho de argelos que o Brasil demorou a descobrir. Boa noite. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulga que grupos pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff já entraram em contato para informar sobre os atos organizados para o domingo próximo. A Avenida Paulista será reservada para manifestantes a favor do afastamento de Dilma. Já a Praça da Sé e o Vale do Anhangabaú devem receber os manifestantes contra o impeachment. De acordo com a Secretaria, os locais foram definidos a partir da data dos pedidos. Os primeiros a informarem sobre o ato foram os grupos a favor do impeachment. Os prognósticos políticos para a votação do impeachment no plenário da Câmara estão na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre os cenários traçados pela oposição, entrevisto Arnaldo Madeira, que foi deputado federal pelo PSDB por 4 legislaturas, presidente da Câmara Municipal Paulista, secretário estadual da Casa Civil do governo de São Paulo e começou a carreira política como vereador em São Paulo. Muito obrigada por estar conosco num momento de muita especulação, de ansiedade e preocupação. Qual o peso, Arnaldo Madeira, da vitória a favor do impeachment de Dilma na comissão, naquela votação de ontem, sobre a votação no plenário que deve acontecer no próximo domingo? Bom, é evidente que a votação na comissão, ela foi de certa forma, ela ficou de certa forma acima das expectativas pelo resultado de 38 a 27. Agora, o plenário é outra coisa. Quer dizer, no plenário
os partidos estão se articulando, estão conversando. Na verdade, a conversa deputado a deputado. E hoje, aparentemente, nós temos uma decisão do PP de desembarcar do governo também, o que leva, digamos, o vento para o moinho do impeachment. Eu acho que o clima hoje nacional é um clima tão forte a favor do impeachment que é muito difícil um deputado se ausentar, que é o que eles estão tentando fazer, ou principalmente ir lá e votar não ao impeachment. Então eu acho que a situação hoje é uma situação muito favorável ao impeachment. Agora, a Câmara, você tem que ir até o final, ali apostando voto a voto, trabalhando, porque... Mas está tendo um jogo político, Arnaldo Madeira, que é o seguinte, tanto do lado de quem é contra o impeachment, como do lado de quem é a favor do impeachment, traçam cenários assim, muito otimistas, cada um para o seu lado. Né? O que sugere que está tendo muita mentirada aí. Que jogo político, você que é tão experiente, deputado federal por 4 legislaturas, foi líder de governo, lidou com tudo isso. Que jogo político é feito numa hora dessa, no sentido de engambelar, de criar uma situação que não seja real, com o objetivo de passar uma outra ideia que resolva na hora? Existe esse jogo da mentirada? Existe. Ali, seguramente, você tem as pessoas que são decisivamente a favor. Você tem os deputados que são decisivamente contra. E depois você tem aqueles que dizem que estão na dúvida. Precisa ouvir A ou precisa ouvir B. Isso é uma senha de que disposto a negociar? É que está conversado para ver o que eu levo nisso. O que leva. Eu participei de votações em que, no último momento, a gente não sabia direito o que ia acontecer. Eu dou o exemplo da votação da celebridade mínima da Previdência. Nós perdemos por um voto. Precisava 308, teve 307. Mas vocês contavam que iam vencer? Nós sabíamos que ia ser difícil. Eu lembro que, na ocasião, eu falei com o presidente Fernando Henrique, olha, a votação está muito difícil, nós estamos correndo risco. Ele falou, não, vamos correr porque isso é muito importante, nós precisamos votar. E votamos sabendo que estava correndo risco. Agora, aqui, os deputados, tem deputado que fica até a última hora, não se define. Às vezes tem deputado que vai lá, vota, depois volta, muda o voto, entendeu? Então, é um jogo muito difícil. Agora, com a particularidade que eu não lembro de uma pressão nacional, de uma participação nacional da população tão grande como nessa circunstância. Da população, as manifestações, dos dois lados. Não só as manifestações. Olha, eu não sou mais deputado, mas eu vou no café, no mercado, etc. As pessoas vêm procurar só sobre isso. Todo mundo quer saber o que vai acontecer. Toda rodinha a conversa é essa. A conversa é o Brasil está inteiramente paralisado, não apenas pelo desemprego, pelas dificuldades da economia, mas hoje porque todo mundo quer saber o que vai acontecer. Falando em saber o que vai acontecer, o governo já sinalizou que pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impugnar todo esse processo do impeachment que está correndo lá na Câmara Federal e que vai para o Senado, se for aprovado, claro. Alegando motivos, né, que são relevantes por terem ultrapassado os limites da lei. Então, acredita que a qualquer momento esse processo possa ser suspenso e nós não tenhamos a votação? Não, eu não acredito nisso. No próximo domingo? Eu não acredito nisso pelo seguinte, porque o Supremo, ele já se envolveu no procedimento interno da Câmara. Que foi o estabelecimento do rito? Foi estabelecer o rito. Aquela coisa de a comissão não poder ter candidato avulso, o voto tem que ser... Tudo aquilo já foi intromissão do Supremo e, no meu modo de ver, indevidamente. Mas o fato é o seguinte, a Câmara seguiu todas as determinações do Supremo. Como é que agora, num processo de votação, o Supremo vai intervir de novo? Eu realmente não acredito. Ficarei muito surpreso e preocupado se isso acontecer. Na sua experiência política, como é que entendeu o vazamento daquele áudio de Michel Temer exatamente ontem? Um dia depois daquela pesquisa Datafolha que mostrou que ele tinha 58% de brasileiros que queriam impeachment de Temer. Exatamente de tarde, na hora que os líderes estavam proferindo as suas falas, seus discursos, justificando seus votos dos partidos, etc.
Temer quis dar uma resposta para os 58% que já o rejeitaram, pela segunda pesquisa, claro. E dar um recado também para os parlamentares, esses que ficam indecisos, vou, não vou, faço, não sei como agir, como se ele estivesse dizendo, eu estou pronto, confie em mim. Foi isso que ele quis? Ou vazou mesmo, foi um erro? Essa é uma questão que vão passar muitos anos e vai estar se discutindo se o vazamento foi... Se vazou? Se vazou ou se foi de propósito. Porque esse é desses temas da história que dificilmente você terá uma definição. Porque é evidente que o Temer e os que estão com ele vão sempre dizer que vazou. Mas ele não é um neófito, Temer não é inexperiente e nem um ansioso. Não, ele é muito para uma calmo. coisa dessa acontecer, no seu entender, pessoalmente? Olha, a minha impressão pessoal, e isso vale pouco, é que foi um vazamento proposital. Mas não tem como afirmar isso. Sim. O fato é o impressão. Seguinte, impressão. O fato é o seguinte, o Temer tem do lado dele duas pessoas que são dos melhores articuladores que nós temos. Essa coisa de votação, do que precisa fazer no dia a dia e tal, que é o ex-ministro Padilha e o Moreira Franco. Moreira Franco. São duas, o PT não tem ninguém dessa estatura nesse processo de articulação. Então, eu diria que, examinando o processo de longe, a possibilidade de vitória nessa articulação é mais da área do PMDB. Bom, mas tem um imponderável também. Né? Tem, como você mesmo exemplificou no começo. Mas agora vamos trazer para São Paulo sobre o PSDB em São Paulo. O que está acontecendo, Arnaldo Madeira? Essa contenda na prévia, a defecção, André Matarazzo deixa o PSDB, ele tinha história no PSDB, na administração pública, as críticas recíprocas. Você mesmo fez críticas ao governador Geraldo Alckmin, duríssimas, eu digo, muito duras. O PSDB rachou de vez em São Paulo? Olha, eu acho que eu não sei se o PSDB rachou ou não rachou, porque não tem um grupo constituído. Agora, eu registro algo que eu lamento muito. O PSDB, nas últimas eleições, sempre tem sido ou Serra ou Geraldo Alckmin. Nesses últimos anos, nessa última década, o André Matarazzo se desenvolveu como um quadro excepcional, um homem vinculado com muito vigor à cidade. Os cargos que ele desempenhou, ele fez com uma eficiência, com uma dedicação impressionante. E eu digo, hoje não tem nenhum candidato a prefeito e nenhum partido que tenha o preparo que tem o André Matarazzo. Então sorte do PSD, porque ele já está lá. Não, veja, PSDB, nesse meio tempo, nós estávamos falando de PSDB. Ele já era. Nós estamos falando de PSDB. Então, o que eu digo? Eu lamento muito que tenha chegado a uma situação em que ele, em vez de ser o candidato natural do partido, ele tenha sido excluído por uma prévia. Ganha por uma pessoa que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Sim, mas foi decisão no partido, na prévia do partido, legal e legítima. Só que, vou te dizer, o partido está no governo há mais de 20 anos, tem cerca de 27 mil filiados, participo da prévia em torno de 3.300 pessoas, então isso é muito ruim. É muito ruim, quer dizer, essas coisas no PSDB são muito ruins, depõem contra o próprio partido. Eu não quero aqui ver repetido o episódio de Curitiba. Mas e na hora da votação, esse grupo que pensa tudo o que você pensa, Fernando Henrique, Aloysio Nunes, Goldman, vocês que apoiaram André Matarazzo por essa confiança que foi expressa aqui agora, na hora da votação, vocês vão ser leais ao PSDB e votar no João Dória ou votarão no André Matarazzo se ele for candidato do PSD? O quadro hoje não está definido. Há, inclusive, uma representação na Promotoria Pública Eleitoral Federal sobre essa questão da prévia. Mas se for definido, continuar João Dória o candidato? A minha pergunta. Eu só posso dizer que não votarei nele. Agora, o resto, vamos ver como é que as coisas vão se colocar. Ok. Muito obrigada, Arnaldo Madeira. Uma boa noite. Obrigado. Gamberini. A bancada do PP na Câmara decidiu deixar o governo e votar a favor do impeachment.
A decisão foi anunciada agora há pouco em Brasília pelo líder do partido, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que já tinha se declarado pessoalmente a favor do afastamento da presidente Dilma. A decisão da bancada foi tomada numa reunião esta tarde. A saída dos deputados do PP da base aliada é mais uma derrota para o governo Dilma, que contava com os votos da legenda para tentar barrar a aprovação do impeachment no plenário da Câmara. O partido tem a quarta maior bancada da casa, com 47 dos 513 deputados. E você vai ver a seguir o futuro dos brasileiros na Libertadores. Polícia prende terroristas na Bélgica. E é divulgada a foto de Salah Abdeslam num presídio na Bélgica. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês: redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte, com Celso Cardoso e Estela Gontijo. São Paulo e Palmeiras decidem nesta semana o futuro na Libertadores da América. Celso Cardoso, os dois correm sérios riscos, né? Sim, Estela, o São Paulo pelo menos ainda depende do próprio esforço. Se vencer os 2 jogos que ainda tem, estará na próxima fase da Libertadores. O problema é que são jogos muito difíceis, a começar pelo River Plate nesta quarta-feira no Morumbi e depois tem o Strongest em La Paz. Já o Palmeiras não depende mais do próprio esforço. Precisa vencer o River Plate do Uruguai quinta-feira em São Paulo e torcer para o Rosário perder do Nacional do Uruguai. Mas a esperança é grande. Se ontem o departamento médico do Palmeiras deu uma bela esvaziada, com as presenças de Dracena, Zé Roberto, Dudu, Cristaldo e Arouca trabalhando fisicamente no campo, hoje o volante Arouca teve contato com a bola num joguinho em campo reduzido. A primeira hora de treinamento foi fechada à imprensa na academia de futebol. Escalação, portanto, indefinida do professor Cuca, que amanhã ainda fará o reconhecimento do gramado do Allianz Parque, uma vez que o Verdão está afastado de casa há mais de um mês por causa dos shows musicais que andaram rolando por lá. Na quinta-feira, o estádio será palco de uma decisão para o Palmeiras na Libertadores em busca de vaga nas oitavas. Sem Gabriel Jesus, suspenso, mas com a perspectiva de volta de Dudu, por exemplo, e até a presença do Cleiton Xavier entre os relacionados, o Palmeiras só tem uma saída para se classificar: vencer o River Plate do Uruguai e torcer pela derrota do Rosário Central em Montevidéu no jogo diante do Nacional e, de quebra, tirar 3 gols de saldo em relação aos argentinos. Sobre uma possível sondagem ao atacante Fred do Fluminense, que entrou em atrito com o técnico Levir Coupe, a diretoria alviverde desconversa e nega qualquer contato recente com o atleta. Celso, houve uma mudança na data dos Jogos do Paulistão, Houve, é isso? porque foi anunciado que o Corinthians jogaria no domingo em Itaquera contra o Red Bull, mas por causa de todos esses problemas envolvendo a política, a possibilidade de impeachment no domingo, manifestações, a Polícia Militar achou por bem alterar a data, evitou o jogo no domingo. Então, Corinthians e Red Bull Brasil vão jogar no sábado, às 4h20 da tarde. Os outros jogos mantidos nos mesmos horários. O Santos, às 6h30 também no sábado, o São Paulo em Osasco no domingo, às 6h30. E na segunda-feira, 9 da noite, o Palmeiras contra o Palmeiras e São Bernardo. São Bernardo. É isso. Real Madrid e Manchester City são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa, né, Celso? O Real Madrid precisava de uma vitória por 3 gols de diferença sobre o Wolfsburg e conseguiu
Com 3 gols do português Cristiano Ronaldo, a vitória por 3-0 e assim avançou para as semifinais. O Manchester City, que empatou em Paris com o PSG no jogo de ida, hoje na Inglaterra venceu por 1-0 e alcançou as semifinais do torneio continental pela primeira vez na história do clube. Amanhã é a vez dos favoritos Bayern de Munique e Barcelona. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. É com você, Gamberini. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos manifestou decepção com a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela de declarar inconstitucional a lei de anistia aprovada pela Assembleia Nacional. O porta-voz da ONU informou que, a pedido do governo da Venezuela, tinha analisado a lei e respondido que ela estava em conformidade com os padrões dos direitos humanos. A Sala Constitucional justificou a determinação, afirmando que a lei inclui crimes de delinquência organizada, que não guardam relação com crimes políticos. A ONU advertiu que declarar a inconstitucionalidade do texto inteiro é preocupante. A decisão do Supremo foi publicada 4 dias depois de o presidente Nicolás Maduro afirmar que a lei pretendia libertar criminosos e terroristas e nunca passaria. A lei da anistia foi aprovada no fim de março, prevendo a libertação de dezenas de opositores, como o líder Leopoldo Lopes, condenado a 14 anos de prisão. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Ele fala sobre as eleições no Peru. Então, quer dizer que o Peru fez no domingo o primeiro turno da eleição presidencial. O detalhe importante não foi a classificação de Keiko Fujimori e de Pablo Kuczynski para o segundo turno em julho. Os dois são conservadores. O importante foi a desclassificação da única candidata de esquerda, a psicóloga Verônica Mendonça. Ela teve menos de 19% dos votos, 3 pontos atrás de Kuczynski. Que foi o segundo colocado. A questão básica é que a esquerda peruana não é apenas uma coadjuvante na história política daquele país. O atual presidente Ollanta Humala foi eleito há 5 anos como candidato da esquerda. É bem verdade que depois ele se comportou como um político liberal. Atraiu investimentos estrangeiros, fechou acordo com 2 blocos comerciais e foi beneficiado pela China nas exportações de minérios. O Peru derrubou a pobreza, cresceu bem mais que o Brasil e tem uma inflação desse tamanhinho. A história peruana é também um fato singular. Numa época em que os militares só davam golpes de Estado de direita, quem deu golpe por lá em 1968 foi um coronel Velasco Alvarado, um militar de esquerda, e que fez muito em favor dos pobres e também muito contra os Estados Unidos. Vejam então que no domingo os eleitores do Peru não provocaram espanto apenas por colocarem como favorita Keiko Fujimori. É a filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Ele está preso e cumpre pena de 25 anos por corrupção e barbaridades contra os direitos humanos. O espanto verdadeiro dessa votação é que a esquerda derreteu. O Peru ficou então agora ao lado da Argentina e quase da Venezuela. E se Dilma Rousseff sofrer impeachment, o Peru também estará ao lado do Brasil. O pequeno Equador esquerdista e autoritário vai ficar desacompanhado, falando sozinho. A América Latina está cada vez mais azul e menos vermelha. É assim que o mundo gira. Boa noite. Uma foto do terrorista francês no presídio é divulgada por um tabloide belga justo no dia em que a polícia prende mais 3 pessoas e denuncia 2 homens pelos ataques terroristas em Bruxelas. As prisões aconteceram durante a operação de buscas num dos bairros mais ricos da capital belga. E o Ministério Público acusou mais 2 suspeitos por assassinatos terroristas. Eles estariam ligados ao aluguel do apartamento de onde teria saído a bomba que explodiu no metrô. Agora são 6 os suspeitos presos desde a semana passada, nas investigações sobre os ataques ao metrô e ao aeroporto, em que morreram 32 pessoas. Um tabloide belga divulgou uma foto de Salah Abdeslam na prisão de Bruges. Ele seria o único sobrevivente do grupo que atacou Paris no ano passado. Foi capturado em março e é descrito pelo jornal como um prisioneiro exemplar. Segundo o guarda da prisão, citado como fonte do tabloide, um segurança passa 8 vezes por hora pela cela de Abdeslam, que também é acompanhado por câmeras de vigilância. Os responsáveis pela prisão de alta segurança de Bruges vão abrir inquérito para descobrir como a fotografia foi divulgada. O Unicef estima que o grupo extremista nigeriano Boko Haram multiplicou por 10 o número de crianças envolvidas em ataques suicidas no Chad.
As estimativas do Unicef são de que em 2015 o Boko Haram usou 44 crianças em atentados suicidas. Em 2014 teriam sido 4. O Unicef destaca que essas crianças são vítimas e não autoras, principalmente meninas, algumas de apenas 8 anos de idade. Os extremistas nigerianos juraram fidelidade ao Estado Islâmico. Nos últimos meses, exércitos da região expulsaram os radicais de quase todos os redutos deles na Nigéria. Como resposta, o grupo multiplicou os atentados suicidas e advertiu que está disposto a seguir com a luta armada que já provocou 2.000 mortes. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Até amanhã. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Carpinejar entrevista Cauê Moura em A Máquina. Logo mais, 10h30 da noite.